Ao redor de um fogo campeiro, abancam-se desconhecidos viventes, que embora de pagos diferentes, de vereda tornam-se irmãos, porque o passar de mão em mão, do mate amargo ou o trago, produz símbolos afagos que brotam do coração. Esse atávico ritual de ao pé do fogo sentar e entre si conversar sobre anseios e aflições, faz nascer em canções forjadas em rudes almas, pois o calor do fogo acalma tristezas e desilusões. Das frestas das labaredas, que se desprendem dos tições, emergem sábias lições e imaginárias figuras, e cada qual, em sua procura, as interpreta do seu jeito, pois cada um traz em seu peito sonhos que a alma emoldura. As riquezas naturais, o clima e a diversidade da paisagem foram elementos determinantes para o processo do povoamento da região sul do país. No território que compreende a região oeste de Santa Catarina, a Bacia do Prata, uma das maiores reservas de água doce do mundo, o clima subtropical, a vegetação e a diversidade da fauna se somaram como elementos importantes para a sobrevivência e sustentabilidade dos que ali fixaram raízes. Acredita-se que o real motivo do termo é da tribo Quechua, lá da Cordilheira dos Andes, que significa, né, filho de forasteiro com mulher nativa da terra, no caso, né? São os bastardos, os primeiros a serem chamados de gaúchos. O Rio Grande do Sul, ele viveu isolado do resto do Brasil. Era uma cultura à parte, o Rio Grande do Sul. Você pega, por exemplo, em 1910, de 1900, foi inaugurada aquela estrada de ferro de Marcelino Ramos, que foi até Porto União. Não tinha estrada para caminhão, estrada de ferro era única, e a comunicação com o resto do Brasil era naquelas tropas, caminhos de tropas, e o navio. O Rio Grande do Sul tinha o dobro de toda a população de Paraná e Santa Catarina. E o Paraná e Santa Catarina era só mato e caminho de tropa. E depois a civilização começava lá para São Paulo, de São Paulo para cima. Então o Rio Grande do Sul era isolado. Como ele era isolado, a comunicação do Rio Grande é mais com o Uruguai e Argentina. Assim como no restante do Brasil, a região sul se constituiu a partir do encontro de povos de diferentes culturas e expressões, indígenas, caboclos, europeus e seus descendentes, além de muitos outros que se integraram para formar a nação brasileira em sua ampla diversidade. Dados históricos apontam a presença de populações indígenas no território oeste catarinense ao longo do século XVIII. Durante o período imperial, o avanço da bandeira portuguesa levou à ocupação dos campos de Guarapuava e de Palmas, entre 1808 e 1851, seguida da abertura das rotas tropeiras entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, uma delas, o Caminho de Palmas ou das Missões. Estes eventos contribuíram para o povoamento da região e o contato de diferentes grupos. Além disso, as terras férteis e de valores acessíveis da região oeste de Santa Catarina acabaram atraindo diversas famílias de descendentes de europeus que viviam no Rio Grande do Sul. Entre o início e meados do século XX, elas passaram a adquirir terras e migrar para a região. E é nesse cenário que temos a cultura gaúcha se expandindo para novas terras, como São Lourenço do Oeste. Na época, o Rio Grande do Sul, as famílias tinham bastante filhos, e muitos produtores lá, eles tinham 4, 5 alqueires de terra. Então, quando os filhos casavam, os pais conseguiam comprar terra em Santa Catarina ou no Paraná porque era mais barata. E foi o que aconteceu com meu avô. Ele veio comprar área de terra para que os filhos se fixassem aqui, se instalassem aqui futuramente. E foi o que aconteceu com meu pai, que era o filho mais velho da família. Ele veio a morar nessa região e foi um dos desbravadores. Já tinha muitas famílias aí, né? Mas ele foi um dos primeiros. Ele veio
57 anos atrás ele veio morar, né, na região aí, né? Eu tinha um cunhado que morava no interior aqui, de Santo Agostinho. A minha referência era essa só. É lógico que aqui logo fui bem recebido e tinha muitas famílias gaúchas aqui, sabe? E aí a gente conseguiu se identificar bem, digamos assim, com facilidade, né? Várias pessoas de lá, parece que eles tinham um convívio, né? Eles tinham vamos dizer assim, era tudo meio vizinho lá. Aí começou a vir um, veio outro, um pessoal veio para a banda de Formosa, Quilombo, São Lourenço, Campo Herê, então essa região aqui. Aí começou a vir um, outro, eu também vou lá perto, eu também vou lá perto. São Lourenço do Oeste teve seu processo de colonização iniciado na década de 1940, mediante a atuação da empresa colonizadora industrial Saudades Limitada. Nesse processo de colonização, a figura do migrante gaúcho tem destaque, por trazer costumes e práticas marcantes para o contexto da época e ainda presentes na atualidade. Minha família, ela é típica alemã, né? É um pouco estranho a gente fazer parte do tradicionalismo gaúcho, mas provavelmente de berço, né? Porque os pais rio-grandenses trouxeram com eles esse sentimento gaúcho. Essas tradições, por exemplo, a chimarrão, cantigas, churrasco, os italianos e os alemães do Rio Grande do Sul aprenderam com os gaúchos da campanha, que estavam aqui antes deles. Tá? Então, quem transferiu a cultura gaúcha, que é do Rio Grande, das campeiradas, das fazendas de gado, essa história de gado, foram os italianos e os alemães, porque que parece, não foram os gaúchos típicos do Rio Grande da campanha que criaram essas tradições, que trouxeram para cá. Quem trouxe foram os migrantes italianos e alemães. Com a vinda dos gaúchos, não demorou muito para a popularização dos CTGs, Centros de Tradições Gaúchas no Oeste Catarinense. A partir dos CTGs, o culto às tradições gaúchas foi sendo manifestado também por meio dos rodeios crioulos e artísticos. O meu pai, ele tinha pilcha, ele tinha pilcha, bota, espora, cavalo, ele tinha pilcha completa, ele gostava muito. Às vezes ele vestia para ir numa festa de comunidade, né? Aqueles costumes assim de fazer um churrasco no domingo, uma costela a fogo de chão, isso sempre existiu na nossa família, né? Mas depois, com a vinda do CTG, daí o meu pai foi também um dos fundadores, um dos primeiros, né, a colaborar, inclusive com o Jacir Mosquen, que foi o primeiro patrão e era produtor também, se dava muito bem com meu pai. Ele era produtor rural e eles se encontravam nas festas de comunidade. E o Jacir, que é meu sogro hoje, ele foi convidando os amigos dele, né? E mostrando interesse em formar um CTG, porque lá no Rio Grande, da onde eles saíram, existia esse movimento tradicionalista. E aos poucos, foi uma semente lançada pelo meu sogro, que aos poucos ela foi sendo semeada aqui na comunidade e hoje nós temos um dos melhores e maiores centros de tradição gaúcha. Eu digo do Oeste Santa Catarina e quando foi feito se falava do Brasil. Ninguém queria ser o patrão, né, no início. E foi uma vez e duas e três e acabou que o meu pai acabou concordando em ser o patrão para daí eles começar a ver como que iriam fazer isso, né? Formar uma sociedade não é uma coisa tão fácil, sabe? Os primeiros 10, 20 é fácil, sabe? Mas a primeira etapa nossa foram a gente conseguir 200 sócios. O primeiro evento que foi quando eles fizeram o escavo aqui para construir, que é onde é a pista hoje de dança,
e teve o primeiro evento, que era o cepo fundamental, eles fizeram um evento e não tinham base de quanta comida fazer e aquilo. Eu lembro que o meu tio era um responsável pela comida e ele disse que pediu tantos frangos para assar que depois no final sobrou um monte, porque eles não tinham aquela ideia, né? E além do churrasco normal, enfim. Mas todo mundo pegou junto, todo mundo colaborava de uma forma ou de outra. Quem não tinha, por exemplo, condições financeiras ajudava com o trabalho, descascar eucaliptos, né? Porque era tudo de eucalipto e xaxim. Todo ele está rodeado de xaxim. Mas aonde arrumar o xaxim? O seu Armindo Ecker, que era que era um dos sócios da empresa Libadone, ele disse, eu vou dar um jeito de arrumar o xaxim. E ele pegou, ele tinha uns amigos lá para o lado de São Domingos, sabe? No domingo, nós fomos, por exemplo, lá umas 20, 30 pessoas, lá no local onde que tinha o xaxim, sabe? E viemos de lá praticamente com digamos, o material suficiente para fechar o CTG. Foi colocado isso praticamente mais de 40 anos? Que foi colocado e não apodreceu nada. O que foi trocado aqui foi o coberto. E já tinham agendado o dia da inauguração, que seria em agosto, tal dia, e o galpão não estava pronto e todo mundo apavorado e graças a Deus deu tudo certo, né? Chegou o dia do evento da inauguração, o galpão estava pronto. Então, o principal de tudo foi a doação das pessoas, do trabalho delas, de pegar junto, da união, né? E aquela amizade, trabalhavam, mas todo mundo unido, todo mundo feliz. O CTG aqui, o nosso CTG hoje, ele é o CTG, vamos dizer, em si, o CTG Galpão. A gente tem uma invernada artística, né, e a invernada campeira. Então, de que maneira que se desenvolve? O pessoal da campeira participa lá embaixo fazendo seus treinos de laço, indo para os rodeios, onde também particularmente gosto muito e participo quando assim que possível. A invernada artística faz seus ensaios semanalmente também aqui no galpão. E a gente tenta, hoje como patrão da entidade, no geral assim, a gente tenta acompanhar ao máximo um pouco os dois lados, né? Na sociedade existe o baile de debutantes. O sarau da Prenda Jovem no CTG é o sinônimo disso. Os 15 anos da menina já é algo mágico. E quando a gente gosta da cultura gaúcha, o sarau se torna algo muito mais especial. Porque a gente tem uma preparação muito grande, a escolha da madrinha, das prendas, a escolha do tema que vai ser feita a decoração, a escolha do seu par, da sua música, da sua valsa. Então tudo isso envolve muito a prenda. E isso fez com que eu tivesse muito mais amor também pela entidade e pela cultura gaúcha, porque para mim foi muito mágico. Quando eu fiz o Sarau da Prenda Jovem, eu já estava participando da entidade, eu já participava das invernadas, mas não tão atuante, eu era só uma integrante mesmo. E a partir do sarau, daquela coisa mágica de ser apresentada para a nossa sociedade, num galpão do porte como o nosso, para mim me marcou muito. E gostaria muito que a minha filha tivesse essa oportunidade também, porque se perdeu esse costume do sarau da Prenda Jovem, porque as meninas se sentem um pouco com vergonha de serem apresentadas à sociedade nos seus 15 anos. Mais difícil, as meninas já vão um pouco para outra música, vem no CTG e tal, mas não participam tanto de um sarau. Eu vou dançar a maneira mais linda no meu rincão marcada, um toque de gaita do meu coração.
Eu vou dançar a vaneira mais linda do meu rincão, arcada um toque de gaita no meu coração. Desde os tempos de menino que eu conheço essa maneira, faz parte do meu destino e dos fandangos da fronteira. Quando eu chego no entreveiro pra dançar com a chinamada, prenda um grito pro gaiteiro, solte a vaneira marcada. Os pais sentiram a necessidade de trazer algo mais, de reunir os filhos e juntar com eles, onde a família pudesse participar com todos os seus membros. Então ali eles trouxeram, criaram o cargo do posteiro artístico também na patronagem e foram convidando. Então ali que surgiu as invernadas aqui em São Lourenço. Foi em 2005, através de 2 amigos, que eu comecei a participar da invernada em si, né? Então acredito que foi aí, né, há 17 anos atrás, que eu me tornei tradicionalista, né? Quando estourou a minha idade de juvenil, o CTG não tinha a invernada adulta. Então foram várias tentativas para criar a invernada adulta. Na época havia a ideia de que quem se forma no ensino médio tem que ir estudar fora. Então São Lourenço não tinha na época universidades, faculdades, né? Então a gente acabava vendo colegas que, depois de estourar a idade, né, de juvenil, a gente não conseguia montar um grupo adulto por conta que eles iam estudar fora, né? E foi nessa época então que eu fui convidado para ser posteiro artístico, né, da invernada, junto com a Flávia, a primeira vez, e depois por mais uns 2 anos posteiro artístico, para ter esse contato também, né, com o movimento em si. A gente realiza um trabalho com as invernadas mirim, juvenil, adulta e veterana, e também com o agrupamento Biriva Ronda de Tropa, onde é realizada as danças dos tropeiros, né, exclusivamente masculinas, e que contempla a dança da chula, a dança dos facões e mais algumas coisas do primórdio dos gaúchos. Nós temos diversas coreografias, todas a gente faz com base nos estudos e nas pesquisas do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa. Posso citar diversas, a gente tem tatu com volta no meio, o maçanico, o pezinho, também temos faca maruja, que já é uma dança muito diferente, que o peão faz com o facão na mão, aprende a dança com um copo de vinho. Então, o que a gente reforça muito é que a gente não cria, a gente reproduz as danças que foram pesquisadas pelo Paixão Cortes e pelo Barbosa Lessa. Refaça os planos de uma vida pra nós dois. Encilhe o mates para ver você chegar. Com jujos suaves pra adoçar a nossa história. De relancina me roubaste em teu olhar. De relancina me roubaste em teu olhar. A cultura gaúcha é uma das culturas mais fortes do nosso município, né? Então, talvez pelo gigantesco nome Amizade Sem Fronteira, pelo tempo que ele existe, pelo amor e carinho que todo mundo cuida desta entidade, da participação dela. A gente tem no município a cultura italiana, a alemã também, mas o envolvimento do dia a dia, essa participação das invernadas, este ensaio faz com que a invernada ela se fortaleça a cada dia. Então existe uma grande contrapartida do município em relação a trabalhos também, envolvimentos, né? Então a nossa prestação de trabalho quando é chamado no município tem a contrapartida, a oportunidade de a gente estar desenvolvendo projetos e estar levando para outros municípios ao redores é muito importante. Que temos vários municípios vizinhos aqui que não têm invernadas artísticas. E a gente vê o olhar das crianças assim quando eles assistem a nossa invernada, né? Então,
o olho brilha, é algo diferente, então é um sentimento, porque a dança é vida, a dança é alegria, então não tem como estar só falando, eles assistindo, eles sentem, né? Uma parte dos meus filhos participaram do CTG, eles vivenciaram essa cultura. Hoje, por exemplo, tenho minha neta, que ela dança e agora também parece que está querendo laçar. A Semana Farroupilha, a gente reúne muitos artistas regionais que tem um dia que é específico para isso. Aí os trovadores, cantores, a artística se apresenta, a campeira também, ela começa fazendo o desfile da cidade até o Galpão Farroupilha, trazendo o homenageado, acompanhando a família do homenageado, a bandeira do tradicionalismo, a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado, a bandeira do CTG. E chegando no galpão, com certeza, todos os rancheiros convidados estão ali, cada um no seu ranchinho esperando chegar a chama. E ela passa de rancho a rancho, passa na mão dos rancheiros, né? Para que esse símbolo desperte no coração e no sangue da pessoa a continuidade do tradicionalismo, porque muitas vezes nós temos pessoas que não são muito ligadas ao tradicionalismo aqui na nossa região, mas gostam. A presença do chimarrão não pode faltar, né? Essa é a principal, tem uns que gostam mais, tem uns que gostam menos, mas tipo, eu, na minha parte, onde eu tiver, se vocês estão vendo eu hoje aqui, amanhã vocês vão me ver em outro lugar, ou na empresa, ou onde eu estiver, vocês vão ver que se vocês não ver comigo, vocês olharem dentro do meu carro, vocês vão ver uma garrafa, uma cuia. Então, tipo assim, o chimarrão, particularmente para mim, não pode faltar. No final da tarde, você convida o vizinho, você convida os amigos para tomar um mate, né? Porque o mate, na verdade, é a desculpa que a gente tem para chamar o amigo, né? Para dizer, vem lá em casa para não fazer nada, né? Então você diz, vem tomar um mate. E daí você faz um mate e começa a conversar. Muitas vezes você convida para o mate, mas o interesse é conversar sobre a plantação, conversar sobre o fim de semana, conversar sobre a festa que vai ter na comunidade. Então, além do chimarrão, a gente faz o tal do carreteiro, arroz de galpão. A gente reúne um grupo de amigos e faz isso aí num sistema bem rústico e campeiro, lá fora, como o Costelão, por exemplo. O Costelão Fogo de Chão, que é uma coisa raiz do tradicionalismo, né? A atividade principal que envolve a culinária aqui do CTG é o Costelão, né? Esse é o prato que vamos dizer assim, é feito no mínimo 4 eventos no ano com o Costelão. A gente está implantando no jantar de casais agora, até vamos ter um agora no final do ano. Também a gente está trazendo o Costelão para junto desse jantar de casais, porque ele é o prato típico e é o prato que todo mundo pede, né? O Costelão de Fogo de Chão. Então esse é o prato. A gente tem mais pratos aí que está se desenvolvendo e muito bem dentro do CTG, como o Porco Paraguai, que já foi feito vários, aí tá trazendo. Estamos tentando implantar a questão da feijoada, para também trazer para dentro do CTG, mas assim, dizer que de frente o líder da história é o Costelão.
E que modo melhor haveria para encerrar estes causos sobre a cultura gaúcha do que pelas palavras de quem vive a tradição e encontra nela uma forma de compartilhar experiências e ser feliz. Eu vou sempre reforçar os princípios, o respeito, a família. Nós não estamos aqui para trazer educação, porque a educação quem tem o dever é os pais. Mas a gente está aqui para reforçar os princípios que eram dos nossos antepassados. A gente não pode deixar se perder, porque perdendo esses princípios e o respeito, a gente já não vai ter mais muito sentido enquanto sociedade e família. Aqui dentro se cultiva o quê? Se cultiva uma família, se cultiva ser as coisas certas, se cultiva a amizade, a tradição, o respeito. Então, assim, é esses valores que somam muito, né? Somam muito, porque até então, se a gente falar, todo mundo fala, não, estando lá dentro do CTG, eu sei que está tranquilo. Então, o pessoal mesmo, quem está fora daqui, ele tem esse sentimento, que o CTG tem esse valor. Porque estando lá no CTG, a coisa é num caminho mais correto. Então, por isso que eu falo, que talvez tem gente que entra, acha que, mas é muito difícil isso, muito difícil aquilo. Por que que é difícil? É por essa questão de valores, a coisa tem que ser certa. Depois que você toma contato, né, com o movimento tradicionalista, com o tradicionalismo em si, eu acredito que é uma paixão, né, que se cria, é um vínculo muito forte com a instituição, né, e também com o movimento, com o tradicionalismo, que ele é abrangente, né. E gaúcho nós podemos dizer que são as pessoas que cultuam a tradição. Não há necessidade de ter nascido no Rio Grande para você ser gaúcho. Basta você gostar dos costumes do gaúcho, dos costumes do tradicionalismo e você se enganjar nesse grupo, você já é um gaúcho, assim podemos dizer. Quem ali está sentado, letrado ou da lidadura, sabe que as coisas simples da vida são as que calam mais fundo, pois o solo da alma é fecundo e rico como uma jazida. É por isso que, para os sulinos, o fogo de chão é sagrado, trazendo entreverados o ontem, o hoje e o amanhã, para que fiapos de picumã escureçam somente os caibros dos galpões de chão em saibro, onde as almas são irmãs.